Fala, Teide! Iniciando aqui este episódio que vai nos provocar, acho, Igor, provocarmos a todos, os jovens, aqueles que estão ali já com mais experiência, aqueles que estão mudando de carreira e aqueles que estão pensando em como será o nosso mundo daqui 10 anos, 20 anos e o que a gente precisa fazer agora para ser mais, ter uma cultura mais inclusiva com as nossas pessoas. Então, bem-vindo. Com certeza, ele é super animado para esse nosso papo e é um assunto super importante e que permeia toda a escala geracional da organização, né? A gente fala muito disso, então estou super animado para essa nossa conversa de hoje com a convidada super especial. E vocês estão vendo o livro, e sempre que vocês sabem que a gente vê livro aqui na nossa mesa, porque, obviamente, a gente tem uma autora por aqui, então a Fran Winandi, que traz essa provocação, etarismo, um novo nome para um velho preconceito, ela que é um dos grandes nomes que trata desse assunto aqui no nosso Brasil. Finalmente, ela veio aqui no Fala Teide. Bem-vinda, Fran. Muito obrigada pelo convite, acho que vai ser uma conversa muito boa. O que a gente já pode dizer assim que os nossos profissionais da área de T&D precisam saber sobre o tema? Bom, eu acho que primeiro é considerar as nossas mudanças em termos de Brasil, né? Longevidade, então assim, a inversão da nossa pirâmide etária, né? Nós estamos vivendo mais, né? O Brasil está envelhecendo muito rapidamente, na verdade, envelheceu antes de enriquecer, então esse é um grande desafio que a gente tem, e eu acho que também considerar que tem menos pessoas nascendo, né? Então, vamos lá, há, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, um casal tinha, em média, 4, 5 filhos, né, no Brasil. Hoje, não chega a 2 esse número. Então, a gente não está conseguindo repor, porque quando a gente tem 2 filhos, a gente consegue repor, aquele casal vai embora e ficam 2 filhos. Hoje não, hoje as pessoas querem ter no máximo 1 e olhe lá, às vezes não querem ter, né? Então, a gente tem menos pessoas nascendo e estamos envelhecendo mais. E essas são questões que têm que ser avaliadas pelas organizações, pela área de recursos humanos e especificamente de treinamento e desenvolvimento, porque a tendência é que a gente fique com essas pessoas por mais tempo dentro das organizações. E aí a gente precisa investir nessas pessoas. E essas carreiras agora, que já pode falar de uma carreira de 45 anos, é isso, Fran? Exato, você pode, porque antes você falava assim, nossa, essa pessoa tem 30 anos na mesma empresa, isso vai ser cada vez mais comum, quer dizer, não necessariamente na mesma empresa, mas pode acontecer, né? E aí essa pessoa precisa ser reciclada, né? Ela precisa participar dos programas de treinamento e desenvolvimento. Talvez não seja uma carreira de 45 anos, mas são múltiplas carreiras durante esse período, né? Então, vi uma notícia recentemente, umas 2 semanas atrás, que se a gente conseguir manter uma saúde razoável até 2030, parece que a gente não precisará ficar mais doente. A inteligência, não sei se 2030, sei lá, tinha uma dessas falas apocalípticas ou de grandes transformações com inteligência artificial, com computação quântica e as possibilidades de tratamento, era o fim da doença. A manchete era o clickbait, daquilo lá, era o fim da doença. Então, se a gente consegue até 2030 não ficar doente, não ficaria mais doente. Essa era a venda daquela notícia. Mas é uma provocação interessante, porque com isso a longevidade vai longe. Então, pensar numa aposentadoria aos 60 anos... Não cabe, porque se você vai viver até os 100, sei lá, né? Porque quando você fala expectativa de vida, você está falando numa média, só que se você olhar no teu entorno, né, as pessoas estão vivendo até os 90, 95, 100, a tendência é esse número aumentar por conta da prevenção, né? Sim. Hoje você vê muito mais gente tomando cuidado com alimentação, exercícios, então assim, a gente toma mais cuidado com uma série de coisas que antes as pessoas não paravam para prestar atenção, né? E aí com isso você tem essa longevidade e você tem então essa coisa das pessoas por mais tempo dentro das organizações, né? E maior amplitude geracional também. Também, exatamente. E daí todo mundo se encontra nesse mesmo ambiente. Exatamente, e aí começam os conflitos se a gente não fizer um trabalho, né? Fran, você trouxe aqui inicialmente uma frase que ficou ecoando para mim, que o Brasil envelheceu antes de enriquecer.
exato. Por que você traz isso com esse bold, assim, como uma chamada? O que difere a gente de estar envelhecendo antes de enriquecer do resto do mundo e que impactos que a gente tem na nossa convivência, na nossa economia, no nosso dia a dia? Nos países desenvolvidos, você teve um envelhecimento mais lento, Tá. né? Então, o que a França levou para envelhecer 110 anos, o Brasil levou 20, 30. Uau. A gente acelerou isso. Então, por conta disso, a gente ainda tem vários desafios que não foram sanados, né? Por exemplo, menos pessoas nascendo, você tem uma questão aí da previdência que é super complicada. As pessoas sendo obrigadas a se aposentar com 60 anos, em vários países do mundo já não é mais 60, é 70, 75, né? Ou no mínimo 65, né? Para a pessoa se aposentar. Aqui é 60. Então, é muito complicado porque a gente não tem, o nosso país, ele não enriqueceu e a pandemia ainda complicou esse processo. Então, quando você também obriga as pessoas que estão produzindo, que estão, sei lá, indo muito bem nas organizações, pessoas com 55, 50, né, que hoje a gente tem uma exclusão dessas pessoas, já você está chegando perto da aposentadoria, você exclui, então você também tem uma diminuição nos níveis de produtividade. E aí isso afeta o quê? Né? A questão do PIB, né? Você afeta uma série de outras coisas. Então o Brasil ele não teve tempo de enriquecer, ele não envelheceu de uma forma homogênea, tanto que a gente fala a velhice é heterogênea, né? Você tem, sei lá, o velho com o personal trainer, e você tem a velha lavando roupa ou fazendo faxina, enfim, na casa dos outros e tal. Então, você tem uma heterogeneidade muito grande na velhice no Brasil. E isso é um problema, é muito complicado. Temos um livro aqui na mesa, Igor. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, quanto tempo tem esse livro? Eu acredito que já faz um tempo que você tem pensado esse assunto, mas que agora ele traz uma repercussão um pouco mais de cobrança para nós, de necessidade de a gente já ter mudado antecipadamente esse comportamento, mas agora ele está gritando e falando, não dá mais, tem coisa que não tem mais como a gente aturar no que diz respeito a etarismo. E aí por isso que ele vem tanto à tona agora, Exato, certo? Esse livro foi lançado em 2021, depois ele foi relançado através de uma outra editora em 2023, né? Ele é fruto de um trabalho de mestrado que eu fiz, especificamente sobre o etarismo, e também da minha experiência com relação ao tema, porque eu sou da área de recursos humanos, então a minha trajetória toda, desde o 2º ano de faculdade na área de RH, desenvolvimento de pessoas, planejamento de recursos humanos, e a área de recursos humanos sempre teve muitos marcadores etários, e isso me incomodava muito, né? Você tem uma idade para os cargos, né, para contratar para determinado cargo, você tem idade para promover, você tem idade para várias coisas, né, até para uma transferência, essa pessoa, não, eu não vou transferir essa pessoa porque ela já tem, sei lá, 50 anos, né, então Uau. esses marcadores Era sempre... super natural esse tipo de conversa, né? Muito natural, eu fazia seleção de pessoas e assim, a gente tinha idade, olha, um caixa é até 30 anos, sei lá, um auxiliar de qualquer coisa é até 25 anos, sei lá, a gente tinha marcadores etários e aquilo me incomodava, porque eu falava, gente, o que isso tem a ver com o desempenho da função? Por quê? Por que 30? Por que 40? Né? E tinha muitos, depois eu trabalhei como headhunter durante um tempo, e ali então a coisa era terrível, porque você ia buscar o Superman com no máximo 30 anos ou 35 anos. Né? Man, Superman. white, hétero, cis, bom, enfim. Então, era sempre uma coisa muito complicada, porque lógico que a questão etária, ela tem uma intersecção com outras questões, né? Então, quando a gente fala de etarismo, o etarismo é o 3º maior ismo do mundo ocidental. Ele vem atrás do racismo e do sexismo. Então,
eu sempre falo que ele abraça os outros preconceitos, né? E dificilmente você pode considerar ele sozinho, inclusive, né? Por isso você falou Uhum. homem branco, é verdade, né? As mulheres sofrem mais com etarismo, as mulheres negras sofrem mais do que as mulheres brancas. Então, assim, tem várias. Você vai fazendo esses recortes, você vai vendo que o preconceito ele vai ampliando, né? E em razão dele ser o terceiro, né? Então a gente está falando de racismo, sexismo e etarismo. O fato de agora a gente estar vivendo mais e se deparando, ele parece estar um pouco mais ali num modismo, digamos assim? Você acha que está atingindo esse momento? Eu acho que as áreas de diversidade começaram trabalhando essas questões que estavam incomodando mais, né? Uhum. Agora, a questão etária é uma questão que vem sendo divulgada na mídia, né? Ah, a nossa pirâmide vai inverter, a gente vai ter mais velhos do que jovens, né? Uhum. As empresas não vão ter muito onde buscar os jovens talentos, porque são sempre jovens talentos, né? Uhum. Porque Exato. as pessoas estão envelhecendo. Então, a mídia começa a falar e as empresas começam a perceber que, opa, a gente precisa dar um foco nisso, a gente precisa dar uma atenção. E tem uma camada interessante que o etarismo ou o envelhecimento, todos, teoricamente, passarão por ele. Então, a geração Z vai Também vai chegar lá, né? Sim. Então, e tem esse conflito que a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Esse conflito tem um etarismo ali na geração Z, que são os preconceitos com a nova geração que está chegando. Conforme isso vai amplificando, vai ampliando as gerações atuando simultaneamente no mercado de trabalho, tende-se a ter mais diferenças nesse processo, né? Então, cabe sim a um processo de letramento dessas diferenças Sim. e de aprender esse convívio, né? Exato. Na verdade, o etarismo ele pode atingir uma pessoa em qualquer fase da vida, com qualquer idade, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho filhas na faixa aí dos 20 e poucos, 30 anos, e elas têm várias amigas e tal, que às vezes me trazem coisas assim, puxa, né, eu tenho uma dificuldade de mostrar a minha credibilidade, eu preciso me vestir de senhorinha quando eu vou visitar um Uau. cliente, né? Então, os jovens, eles também sofrem, né? Então, normalmente as pontas sofrem mais, os mais Uhum. jovens e os mais velhos. Lógico que os mais velhos sofrem mais porque a gente tem uma cultura jovem-cêntrica, né? Uhum. Então, os mais velhos, normalmente, eles já estão até meio acostumados a serem excluídos, né, das empresas, do Já mercado de fizeram trabalho. isso de certa forma. Já fizeram e muito. Então, isso é verdade, você está falando, que eu até Chegou na vez apresentei. deles, né? Então, eu apresentei uma pesquisa, foi até no CBTD, mostrando que as pessoas, dentro da organização, quem tinha mais preconceito eram os diretores, Uhum. né, com as pessoas mais velhas, em contratar. Então, eu vou contratar alguém para o meu time, eu quero um cara novo, eu quero alguém com energia, né, porque são os estereótipos negativos relacionados com o envelhecimento. Só que hoje, quem chega para mim, que hoje eu faço mentoria, né, com normalmente 50, 60 a mais, são exatamente essas pessoas que tinham esse preconceito, que agora estão sofrendo esse preconceito, não fizeram o seu pé de meia, Uhum. Uau. e estão excluídos do mercado de trabalho. Como é que eu faço, né? Se eu tenho 50, eu provavelmente vou viver até os 90, né? Por exemplo, eu, Fran, tenho 60, minha mãe tem 96, né? Então, eu vou viver provavelmente, se eu me cuidar, Vai chegar ali. igual ou mais do que ela. Sim. E aí, como que eu faço São mais 36 anos, né? financeiramente para viver mais uma 30, carreira. 40 anos fora do mercado formal, já que as empresas são preconceituosas e não contratam, né? Porque até 50 hoje tem uma modinha, eu até contrato para cargos mais operacionais, ou enfim, estagiário sênior e tudo mais, mas e as pessoas acima de 60 é muito difícil eu trazer para minha empresa, a não ser que seja um perfil técnico incrível que eu preciso ali, tudo bem, eu vou trazer essa pessoa, ou uma vaga muito operacional também que não vai fazer diferença, né? Uhum. Agora, não tem ainda, né, as empresas ainda não têm esse hábito de olhar para um currículo sem olhar para a idade. Sim. Isso atrapalha muito.
quando você fala, Franciane, as empresas não têm esse hábito. Eu sei que você tem alguns números relacionados. A gente tem ali 3% das contratações, ou não, tem um compromisso específico que deveria ser e não está sendo atendido. E queria que você trouxesse também exemplos que você vê dentro de T&D para poder fazer funcionar um melhor preparo das nossas pessoas para lidar com esse tema que ainda está começando e que vai reverberar muito as próximas gerações ainda. Normalmente, assim, você tem uma questão que é mais da área de recrutamento e seleção, de trazer essas pessoas, e muitas vezes a área de recrutamento e seleção até quer, só que os líderes não querem, então aí por isso a importância, então, da área de T&D, trabalhar esse letramento, essa sensibilização, conscientização das lideranças, né, que isso vai acontecer, ele queira ou não, isso vai acontecer, então quem estiver preparado antes, melhor, né? E eu acho que quando porque assim, a área de seleção normalmente ela tem que tentar espelhar, verificar no balanço etário da organização se os números, né, o que eu tenho com relação à questão etária reflete o que eu tenho na minha sociedade. É a mesma coisa que a gente fala para os outros pilares da diversidade, né? Eu tenho representados na empresa o que eu tenho na sociedade, então idealmente é isso que a gente deveria fazer. Então não tem um número certo, né? O que a gente percebe é que as empresas que estão bem, elas têm aí mais ou menos, sei lá, 12%, 13% de pessoas 50 a mais, né? Só que muitas vezes essas pessoas 50 a mais, elas já estão na empresa faz tempo, não é que elas contratam. Se você perguntar, tá, então nos últimos 2, 3 anos, qual é o percentual de pessoas acima de 50 anos que você trouxe? Aí a coisa fica complicada, né? Então, tem esse aspecto, tem a questão do envelhecimento em si, que na verdade, para a área de treinamento e desenvolvimento, até um caso que eu acho interessante trazer, uma das pessoas que eu atendi em mentoria, ele falou que ele está dentro de uma empresa já há 30 anos e que ele nunca é chamado para nenhum treinamento. Ele é chamado quando entram os trainees na empresa, ele vai lá e faz a palestra, né, de integração dos trainees, mas ele mesmo nunca passou por nenhum trabalho, nenhum programa de treinamento, já passou, mas assim, tipo, há 10 anos não passa por nenhum programa de desenvolvimento dentro da empresa. E aí é complicado, porque você vai falar, mas cada um tem que buscar o seu desenvolvimento e coisa e tal. Mas a gente sabe como é a vida de alguém, por exemplo, numa área comercial, um gerente comercial de uma empresa que tem que ir nas filiais, que visita, que isso, que aquilo, sai com o vendedor, vai em cliente, ele é cobrado pelos números, de parar ele por conta própria e fazer algum treinamento, alguma reciclagem. E precisa. Claro. É fundamental, porque senão esse cara, ele está falando de um jeito já antiquado. De 10 anos atrás, pelo menos. De 10 anos atrás. Muitas vezes ele nem está atualizado sobre coisas que a própria empresa está fazendo. Então, esse é um ponto. Muito importante a gente parar para pensar nisso, né, Igor? Porque na agenda normal do T&D, talvez ele siga todos aqueles programas, onboarding, menor aprendiz, estagiário, novos líderes, liderança, mas não está olhando para também reciclagem desses talentos que estão há mais tempo, que precisam se reciclar. E a gente fala em lifelong learning, né? Que você vai ter que aprender ao longo da vida, reciclagens, né? Que você precisa fazer e tal. Só que você parte meio do princípio que as lideranças, né? Elas já estão, isso elas já têm. E tem uma preocupação, e aí ainda ficou naquela fala inicial da questão do envelhecer antes de enriquecer, falando de Brasil, mas também tem o olhar do indivíduo, da pessoa também, né? Que chegou nessa fase de aposentadoria e não conseguiu fazer o seu pezinho de meia, né? Para poder fazer. Eu não digo parar de trabalhar, porque eu acho que assim não vai acontecer, as pessoas precisam se manter ativas, mas para não depender do trabalho exclusivamente, para poder navegar pelos seus próximos 40 anos depois do fim do tradicional ciclo de trabalho, né? Como o T&D pode abordar, ou deve abordar, para esse profissional que tem que começar a trabalhar desde a geração Z, né? Para pensar, você vai chegar lá, como que você quer chegar lá? Como que você vai fazer?
É a cultura da poupança que a gente não tem no Isso. Brasil, acho que faz parte das empresas falarem também de saúde financeira, mas também sem criar uma data de fim dessa carreira. Exato. Que esse é o desafio, né? Acho que não é Excelente. falar só faz o seu pé de meia para quando você tiver 60 você não precisar mais trabalhar. Não é sobre isso. Não. Quando eu comecei na área de recursos humanos, meu primeiro projeto foi um plano de preparação para aposentadoria, né? Uhum. Imagina, eu estava no 2º ano da faculdade, então era uma coisa assim, para mim, né, uma É pessoa muito de longe. 60 anos era muito velha, né? Uhum. Porque tem isso, né? Quanto mais distante você está, né, em termos etários, mais aquilo te parece um negócio, né? Tem um meme de um jornal antigo, assim, a velhinha de 44 anos, eu falei assim, meu pô, Deus, sou eu. É isso mesmo. Mas aí, até um tempo atrás, eu era muito requisitada pelas empresas que queriam fazer programas de preparação para aposentadoria ou para o pós-trabalho, você pode chamar isso do jeito que você quiser. Mas agora eu tenho feito projetos muito incríveis que são programas de preparação para longevidade, né? Um programa, são programas de educação, como a gente fala, educação continuada. Então, assim, aquele, sei lá, trainee da geração Z, ele tem uma trilha, né? O líder, ele tem outra trilha. Então, você tem várias trilhas, mas todas falando desse tema, sem considerar que você está perto ou próximo da aposentadoria, perto ou longe. Não, na verdade é assim, o que você precisa ir pensando, fazendo? Você precisa cuidar do corpo, você precisa cuidar da mente, do seu network, os desafios intelectuais. Então tem vários pontos aí que a gente vai trabalhando, né? A questão financeira, então, lógico que se você tem, sei lá, 25, é tranquilo você se preparar. Agora, se você paga mais já parcelas, né? Isso, agora se você tem 55, né, 58, nossa, e agora? Eu não me preparei. E agora? O que você vai fazer? Porque hoje tem também novos formatos de contratação, que são bem interessantes, né? O Talent as a Service, quando você traz a pessoa para um projeto, né? Ou a pessoa se aposenta, porque tem muita empresa que tem aposentadoria compulsória, tem que sair. Então a pessoa sai, mas ela continua, sei lá, prestando serviços 2, 3 vezes por semana para a empresa, ou vai se afastando um pouco mais devagar. Então tem alguns formatos que estão até sendo testados aí por algumas empresas, principalmente aquelas que já têm programas lá fora, né? Que aqui no Brasil ainda é uma coisa que está começando e se fala muito, né? A minha empresa ela trabalha diversidade etária, diversidade geracional. O que ela faz? Faz a palestra na semana da diversidade. Isso é tudo. Isso é tudo. Tem que considerar isso também. Como que eu posso trabalhar isso no longo prazo? E fazer isso ser transversal dentro dos programas, porque ele engloba toda a nossa interação, todo o nosso dia, a forma como a gente respeita as pessoas e inclui as pessoas, e não necessariamente por causa de uma semana ou de um dia específico. Exato. Nesse aspecto, Fran, tem ali uma questão de confusão entre a maturidade, tem a ver com a resistência. Você percebe isso também? E se tem como, com T&D, a gente começar a desmistificar esse assunto? Então, eu acho que o que tem, assim, a grande questão é que, assim, as pessoas acham que experiência igual a conhecimento. A conhecimento acumulado. É conhecimento acumulado. Eu tenho bagagem, eu tenho repertório. Mas, assim, muitas vezes você tem um jovem numa área financeira, que tem, sei lá, 32 anos, que entrou como estagiário e teve, assim, uma intensidade de trabalho, de treinamento, de contatos e de tudo que, assim, uma intensidade muito grande naquilo que ele faz. Então, ele tem uma experiência parruda, apesar de ter 32 anos. E isso as pessoas não conseguem enxergar. E do mesmo jeito, você tem aquele cara que tem 60 anos e que, sabe, sempre foi meio encostado, ou que nunca aprofundou, ou que sempre fez um trabalho muito operacional, que tem experiência? Tem, mas ele tem o conhecimento. Então, eu acho que é um negócio complicado. E aí, a gente também olha e fala assim, é uma pessoa, sei lá, com 60 anos, é uma pessoa madura, que vai ter essa desenvoltura. Não necessariamente ela pode ter, depende do que ela foi exposta, depende de como ela se desenvolveu, depende de um monte de coisa. E são características que não necessariamente
associa-se à idade, né? Porque você pode ter um jovem de 32 que tem essa mentalidade mais fixa também, né? Então, Uhum. acho que isso Você que tem os jovens velhos, né? Exato. Uhum. E os velhos jovens. Os velhos Os velhos jovens. jovens. É. Então, eu acho que essa padronização muito geracional, assim, não, geração baby boomer é assim, geração X é assado, é muito complicado de fazer É. isso e arriscado dentro das empresas, né? Então, A questão da divisão geracional é para simplificar. É lógico que as pessoas que passaram pelas mesmas experiências, experiências, né, ou foram expostas a, sei lá, uma guerra, experiências coletivas, né? Só para isso, ficar claro. experiências sociais, Sociais, né, isso. coisas assim. Então essas pessoas, elas têm alguns valores em comum, Uhum. normalmente. Você até pode, eu acho que para você fazer um trabalho dentro da empresa, é legal você ter essa divisão geracional. Mas, por exemplo, assim, porque os estudos também, eles não estão 100% de acordo com relação a Uhum. datas, né? Então, para a maioria dos estudos, eu seria baby boomer, Uhum. mas eu me identifico muito com coisas da geração X, né? Até porque a minha faixa etária está ali, entre Ficou uma e ali, outra, né? Então, do mesmo jeito, você tem milênios e que estão muito próximos de geração Z. Então, aí você olha as características, são parecidas. Então, a gente também não pode levar isso a ferro e fogo, Exatamente. né? Exatamente. Agora, é muito interessante a gente fazer essa divisão, porque tem coisas, sim, que são muito parecidas dentro de uma geração. Mas eu acho que é nesse ponto específico dos valores coletivos, né? Eu acho que os valores Sim. coletivos podem se aproximar, mas não a disposição ou a Não. intenção. Acho que é por aí É. a questão, e nisso tem essa intersecção maior entre as gerações, e talvez não seja linear, seja circular, né? Exato, porque você vai dizer assim, um baby boomer, ele entrava numa empresa para ficar a vida inteira, ou no Uhum. máximo ele mudava uma vez. Então, ele enxerga um pouco, ele tem um pouco de dificuldade hoje de trabalhar em vários projetos, em várias coisas. E isso é uma coisa que acontece mesmo. Eu vejo que pessoas com mais de 60 anos têm muita dificuldade. O sonho delas é conseguir voltar para o mercado de trabalho formal, ter um emprego com carteira registrada e Uhum. tal, né? A estabilidade A é um valor estabilidade, importante. exato. Quando você está falando de geração X, você está falando muito mais numa coisa de busca de status, de conseguir adquirir as coisas que você quer através do trabalho. Não tem essa coisa tão de, eu sou fiel a uma empresa, não, né? Eu quero fazer um trabalho que eu gosto e ter uma boa condição financeira para viajar, para comprar um apartamento melhor, sei lá, né? Então você tem algumas diferenças que normalmente são comuns às pessoas Uhum. daquela geração, né? Óbvio, pela questão da data de nascimento, é mais fácil fazer isso, mas talvez pela condição social também, Também. né? Tem também essa intersecção. Exato. Porque Uhum. é isso, a gente está falando de uma bolha aqui, Exato. né? Então, é por isso que eu já comecei lá atrás falando da heterogeneidade, porque isso é geral. Por exemplo, eu fiz um trabalho num banco e um dos gestores veio falar comigo, Fran, eu tenho muita dificuldade com a geração Z, porque é muito mimimi, essa coisa de, a gente teve que voltar para o presencial, nossa, um monte pediu demissão porque não quer voltar para o presencial, e é um absurdo na minha época, eu tinha que dar um duro e não ia ficar discutindo se a empresa me quer desse jeito ou de outro, e hoje não, eles são bocudos, eles vão, eles fazem, né? Então eles não conseguem muito se colocar, ter essa empatia com o mais jovem, só que é lógico, se você fala, um jovem, geração Z, que mora na periferia, e que tem uma condição financeira ruim, a empresa falou, volta presencial, ele volta e não vai falar Volta, nada. Ele pode até exatamente. ficar bravo, pode até no Ele tem menos paralelo ir buscar. opções. Tem menos Ele tem menos opções, opções. exato. Agora, né, se você pega uma pessoa que tem uma condição boa, eu vou abrir um negócio, eu vou viajar para fora, eu vou arriscar alguma coisa. Então é isso. E a gente está tendo essa dificuldade de diálogo. E do mesmo jeito, os jovens, né, eles falam, nossa, eu não entendo por que eles querem trabalhar dessa forma, por que eles são tão quadrados, né? Eu não consigo, sei lá,
sei lá, atuar no meu 100%, vamos dizer assim, né? Eu não consigo me entregar nesse trabalho porque eles ficam preocupados com burocras, né? É isso que eles falam, eles ficam muito Exato. preocupados com burocras. E, na verdade, eu tenho que produzir. Se eu estou na minha casa, se eu estou aqui, tanto Eu faz. preciso entregar isso Quantas aqui. horas, Tem se que tá nesse entregar. computador ou não, se eu tô no celular, Exato, de que exato. lugar que eu tô, tanto E faz. tem essa coisa do controle também, das gerações mais velhas, que foram Viveram criadas no num controle. mundo de controle, né? Então, como assim eu vou falar com o meu estagiário, ele deveria estar trabalhando para mim e ele está em outro lugar ou não atende, né? Uhum. Então, aí se criam esses mecanismos de controle para ver se a pessoa saiu do laptop durante X tempo e não sei o quê. Isso para eles é um negócio que não faz o menor sentido, né? É interessante isso. Tem um outro aspecto que a gente precisa trazer nesse assunto, que tem a ver com as piadinhas. Sim. Então, sempre que a gente começou a trazer à tona as questões de racismo, sexismo, etarismo, sempre tem ali estereótipos e características que a gente acaba trazendo no dia a dia, essas tiração de sarro, essas Sim. piadinhas que acabam fazendo com que, olha, isso aqui acho que não cabe mais, não funciona mais, não é mais desta maneira. Tem alguma forma que em T&D a gente possa ser mais assertivo para isso não ocorrer mais? Ou até assim, até aqui pode, daqui para cá não pode mais? Eu acho que os mais velhos precisam de um letramento mesmo com relação a preconceitos, né? Então, porque o mundo mudou. E assim, eles têm muita dificuldade de lidar, né? Eu já vi muitas pessoas participarem de processo seletivo, pessoas mais velhas, e que fizeram alguma brincadeira ou alguma piadinha que não é mais aceita hoje e que não prosseguiram no processo seletivo, porque, opa, pera um pouquinho, né? Então, tem um trabalho de letramento que tem que ser feito aí com essas pessoas, porque elas foram criadas no mundo assistindo os Trapalhões, que era um preconceito atrás do outro, entendeu? Né? Então, tem esse lado. Do outro lado, eu acho que o preconceito com os mais velhos, principalmente assim, muita empresa acha, eu vou trazer 2, 3 pessoas 50 a mais, e aí eu começo para ver se dá certo. Dificilmente vai dar. Porque eu não preparei o terreno, né? Se a minha cultura não tem pessoas mais velhas e eu simplesmente pego e jogo lá, normalmente não dá certo. Por quê? Por exemplo, piadinhas, né? Então, os mais jovens fazendo piadinhas com os mais velhos, isso para a saúde mental é péssimo, tem pessoas que ficam muito ofendidas, muito chateadas, que já estão se sentindo menos porque estão voltando. Normalmente estão voltando com um salário menor, um cargo menor, porque dificilmente você retoma, né? Você vem a tua carreira assim, aí você é desligado, sei lá, você sai da empresa. Quando você volta aqui, você não volta aqui. E com menor previsão de subir de novo. Né? Exato, normalmente você entra e aí demora mais e também, né, não Talvez necessariamente você vai chegar lá, né, o teu salário está bem menor, então você já está se sentindo um pouco inferiorizado. Então todas essas coisinhas de exclusão, elas pegam muito forte, né, e a gente está falando de Brasil, que tem uma cultura um pouco mais dodói, né, do que, se você fala, por exemplo, eu sou europeia, então para mim, eu não sou nada dodói comparando, tipo, às vezes, lá atrás, quando eu tinha uma posição de liderança, às vezes eu falava uma coisa, a pessoa ficava muito magoada, que para mim era uma coisa que não é para a pessoa, é com relação ao trabalho, e as pessoas aqui pegam muito no lado pessoal, então isso acaba machucando muito, as piadas, né, e tem também a expectativa, você já acha que aquela pessoa não vai entregar no seu melhor, no seu... Então, você já pede coisas mais básicas, leite, né? Deixa que isso eu faço, tudo bem, você não vai saber, né? Você tem dificuldade com tecnologia? Não necessariamente, né? Então, eu sempre brinco, nós fomos alfabetizados como uma segunda língua em tecnologia, né? Então, é como aprender o inglês, aprender o francês, sei lá, um pouco mais para frente, você aprendeu a lidar com tecnologia. Sim. É diferente de alguém que já nasceu, né, um nativo digital. Então, vamos ver o que ela trouxe aqui? Ela trouxe umas coisas para a gente provocar. Tem o livro dela aqui, né? Um nome maravilhoso, um novo nome para um velho preconceito, a questão do etarismo. E trouxe também aqui um material que é para conversar. É importante a gente conversar sobre o assunto. Né? Isso, é para a roda de conversa. Então, são 100 perguntas sobre questões que envolvem o preconceito etário, né? E esse é um bom exemplo da gente fazer transversal
esse assunto. Sim, é muito legal. Eu tenho feito muitas rodas de conversa, inclusive com vários grupos de afinidade de outros pilares da diversidade, até Uhum. para a gente perceber como as coisas, como a gente tem intersecções quando a gente está falando da questão etária, Uhum. né? E uma coisa, falando em intersecção de questão etária, dizem que o etarismo é o preconceito, preconceito de idade, é o mais democrático de todos os preconceitos. Você concorda com isso e por quê? Né? É sobre isso, todo mundo vai passar por isso, né? Exatamente, ou já passou, vai passar, né? E também o fato de ele não ter raça, não ter gênero, não, é um preconceito, né? A Uhum. questão etária pode amplificar, mas normalmente ele pode pegar qualquer pessoa, por isso que a gente fala que ele é o mais democrático. E são coisas que sempre existiram, né? Quando eu falo disso, para mim uma coisa que me marcou muito, sempre me chamou a atenção, quando eu tinha um grupo que a gente estudava música, isso lá nos anos 80, né, 85, e aí as minhas tias, as professoras, eles queriam que a gente que escutasse música clássica, música erudita, e a gente estava gostando do rock anos 80, assim, legal. Eu falei assim, isso não é música, isso não presta, e não sei o quê. Até que, eu ouvindo os funks que as minhas filhas escutam, eu consegui segurar antes de falar. Mas eu falei exatamente a mesma coisa. Isso não é música. Eu falei assim, cara, é isso. É um pouco sobre isso, né? Apesar de eu não concordar que seja música ainda, tá? O conflito geracional, ele sempre existiu e sempre vai existir. E já começa em casa, já começa, né? A gente já percebe, por exemplo, né? Quando a gente tem lá uma pessoa idosa dentro de casa, muitas vezes essa pessoa vira um pouco móveis e utensílios, se você bobear. Uhum. Porque assim, ninguém presta atenção, tá lá a avó assistindo televisão, fazendo tricô, sei lá, né? Quando a gente tá falando de uma pessoa bem mais velha, e todo mundo passa do lado, conversa, ignora, até porque muitas vezes, vai perguntar de novo a mesma coisa, né? Então, as pessoas não têm muita paciência, né? Uhum. Então, o etarismo, ele começa dentro de casa mesmo. E nessa parte, tem a ver a invisibilidade que a própria idade vai trazendo? Sim, normalmente assim, até por conta do preconceito, você tem uma exclusão das pessoas mais velhas. As mulheres reclamam muito dessa invisibilidade, né? A partir do momento que eu fiz, sei lá, que eu entrei na menopausa, eu comecei a ficar invisível, né? Com 50 anos, as pessoas parecem que eu posso colocar qualquer roupa que ninguém vai nem olhar, eu já não sou mais atraente, eu já não, entendeu? Então, você junta muita coisa, você não produz numa sociedade capitalista, né? Você não é atraente numa sociedade que valoriza a beleza, né, como um sinal de juventude, né, beleza, juventude, então você junta, então uma pessoa velha não é bonita na nossa sociedade, né, então você vai juntando várias camadas, e aí as pessoas mais velhas vão sendo excluídas e se sentindo invisibilizadas, né, da sociedade, das empresas, você não pode mais conseguir um emprego, né, por melhor que seja o seu currículo, a pessoa olha e fala, 60 não, tá fora. Né? Então, tudo isso são camadas dessa invisibilidade aí. A gente tem aqui um momento, toma e devolve, vou até deixar ele um pouquinho mais longo, que eu achei uma coisa aqui que tem a cara dele, eu quero perguntar ele no momento, toma e devolve. Então a gente lança uma expressão ou uma situação e você coloca aí pra gente um pouco mais assim, no quente ali, nesse improviso que te vem à mente em relação a essa questão. Vamos lá. Consegue seguir aí? Consigo. Vai lá. Talento tem prazo de validade? Não. Isso é fácil. De jeito tem que nenhum. Explicar de jeito nenhum. Eu vou usar essa aqui, ó. Existe idade certa e idade errada para usar determinado tipo de roupa? Não. E o que a gente faz com essa situação? Porque, ok, não existe, mas isso está na cabeça das pessoas. Na cabeça e aí a gente fala do autoetarismo, né? Eu mesma coloco uma roupa e acho, sei lá, curta ou muito chamativa, eu mesma vou lá e troco, né? Então eu mesma tenho esse preconceito com relação a mim mesma, né? Tudo bem, tem uma questão que eu acho que envolve o que a gente chama de bom senso, mas tem uma coisa que a gente costuma rotular, né? Então, eu até estava comentando isso com o Igor antes da gente começar. Passa uma senhora de, sei lá, 70 a 80 anos na praia, de fio dental. Por melhor que seja o corpo dela, em termos estéticos, né? Então ela obedece aquele padrão, né? Ela é magra, ela é, sei lá,
né, ela não, ela tá bem, mas assim, você olha e fala, caramba, que essa mulher... E outra, tem uma questão que eu acho até mais interessante. Eu tenho um casal de amigos cujo filho, com 20 e poucos anos, juntou com uma companheira de 50 e poucos anos. Então, quando você pergunta para a pessoa assim, não, você tem preconceito etário? Não, eu não tenho. Ah, tá bom, você tem filhos? Tenho. Quantos anos tem seu filho? 20. Se ele trouxer uma namorada de 50, tudo bem para você? Aí você já vê a coisa Muda, né? totalmente diferente. Mas eu fugi do jogo. Não, mas eu achei fantástico essa questão, porque, ok, não existe, mas a gente tá fazendo o tempo todo. O tempo todo. Na nossa cabeça Com os isso outros, tá com a gente. feito. A gente já pensa assim, por exemplo, nessa questão do filho que chega com uma namorada de 50 anos, as primeiras coisas, puxa, não vou ter netos. Sim. Né? E são... Mas talvez você não tenha mesmo, E tá? talvez Exato. E talvez não tenha mesmo, independente da idade, mas é uma preocupação válida do pai que pensa em ter ou colocou esse sonho internamente, mas colocou esse sonho na responsabilidade do filho, né? E assim, acho que é esse o jogo que a gente vive, que é difícil de trabalhar, e por isso que tem esses conflitos geracionais. Né? Agora, a mulher está sempre errada, né? Se ela é mais velha e namora um menino muito mais novo, tal, o que ela está querendo? Que esquisito. Essa mulher é estranha. Se ela é mais nova e namora um cara mais velho, ela está dando golpe. A mulher está sempre errada, já reparou? Sim. Independentemente da idade. Então, aí a gente vê essa intersecção. A intersecção de novo, né? E a gente tem aqui o economia prateada. Sim, a economia prateada eu acho que é o que talvez esteja fazendo com que esse tema seja mais discutido, mais divulgado e tal, porque tem assim milhões que estão circulando em torno disso, quer dizer, são produtos e serviços feitos para pessoas com mais de 50 anos, quando você está falando em economia prateada. Imagina se a maior parte da população, né, está chegando lá, quantos produtos e serviços a gente vai ter para essa população? A gente tem, por exemplo, as mulheres que reclamam que não tem, as mulheres 50 a mais, não tem produtos e serviços voltados para elas, por exemplo. Isso está começando a mudar, mas a gente, de novo, está na bolha e está na capital, né? Estamos numa capital grande. Então, assim, normalmente não tem, você tem que pegar o que tem. A mulher vai envelhecendo, você vai apagando ela, então ela vai usando mais bege, mais flor, mais, né? Coisas assim que não chamem muita atenção e tal. Então, a economia prateada, eu acho que é uma coisa legal, porque está mostrando, não só no Brasil, mas no mundo, o potencial que tem, né, essa camada da população e o dinheiro que está circulando aí, que empresas não estão prestando atenção. Não estão prestando atenção porque não tem representatividade. Então, por exemplo, se eu não tenho dentro da minha empresa pessoas que pensem este cliente, como que esse cliente age, o que ele gosta, o que eu posso desenhar para esse cliente, né? Se eu não tenho, por exemplo, na minha área de marketing, onde a gente costuma ter muitos jovens, né? Eu não tenho uma pessoa mais velha que olhe para esse cliente. Você não está falando. Você não está falando com ele, você não está atendendo, você provavelmente está perdendo aí uma super oportunidade, né? As agências de publicidade e propaganda estão começando a perceber isso, porque eu tenho feito várias palestras em agências. Por quê? Porque só tem jovem, aí é muito jovem, desenhando campanhas para empresas, mas desconsideram totalmente essas pessoas. Ou estereotipam, né? Aí é o velhinho de paraquedas, né? Ou a velhinha cozinhando, é assim, né? Então, pensa ainda nos 60 a mais como a pessoa da plaquinha de até pouco tempo atrás de estacionamento, com a bengala e tal, né? Porque várias vezes eu vou fazer a palestra e eu falo, bom, 60 eu tenho, e eu trabalho pra caramba, eu aposto que eu trabalho muito do que mais de vocês. Tá? E aí eles ficam assim, porque eles imaginam uma pessoa de 60, uma pessoa velha, sabe? Na cabeça, é aquilo, a distância da juventude para a velhice, né? Queremos saber da Fran, o que não é óbvio sobre você? Olha, a Fran, ela é serial aprendiz. Legal. Então, assim, eu estudo muito, eu adoro estudar, e eu gosto eu leio demais, né? Então, assim, eu leio um livro por semana, no mínimo, assuntos diversos, sou muito curiosa.
E eu sou muito ativista nessa questão do etarismo. Então, assim, meu marido fica até bravo, porque assim, eu tô de férias, numa posada, num fim do mundo, né? E sempre tem alguém que pergunta: o que você faz da vida, né? O que você trabalha? Trabalha com o quê? Eu trabalho com diversidade geracional e etarismo. Oi? Oi? E aí eu dou uma aula, né? Não Uhum. perco a chance. E normalmente eu ainda entrevisto a pessoa. Porque Você aí ela consegue- vai lembrando de coisas. Nossa, eu fui excluído. Eu não sei o quê. Me aconteceu isso. Ih, olha, aqui em tal lugar, o preconceito é terrível, sabe? É. E além de você identificar situações quando você está nesses momentos, você Exatamente. identifica Uhum. o acontecendo ali na hora. Né? Eu comecei agora uma pós em geronto, porque é um negócio que eu acho que complementa, sabe? Então, assim, eu também estou fazendo um curso sobre consumo 50 a mais, então eu acho que, assim, a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu tenho a sorte, o privilégio de poder fazer isso por Uhum. minha conta, Sim. né? Porque já faz muito tempo que eu trabalho por conta própria e tal. Mas, assim, é uma coisa que eu nunca precisei da empresa, né? Pelo contrário, eu eu me candidatava, né? Depois que eu passava, eu ia lá tentar negociar alguma bolsa, alguma coisa. Então, eu Legal. sempre gostei Vai muito. buscando. Você tem Bom. uma super presença digital. Como é que as pessoas te encontram? O perfil seu do Instagram é muito legal. Eu Legal. mesma quero comentar tudo que você coloca por lá. Então, como que as pessoas podem continuar essa conversa aqui com você? Olha, o meu LinkedIn é onde eu tenho mais, vamos dizer, mais seguidores, né? Então, é Fran Winandi mesmo. Com Y, né, no final? Acho que você pode depois Aqui, mostrar aqui, ó. Fran Winandi. Vou Winandy. colocar aqui, vamos ver se eles conseguem pegar enquanto você fala. Aí a segunda rede que eu tenho mais movimentação é o TikTok, que TikTok, eu tô com tá. 25 mil seguidores no TikTok. Legal. No LinkedIn eu tô com 40. Uhum. Então, vai diminuindo. Só que no TikTok o acesso é @franwinandi1 e o acesso é muito mais popular, vamos dizer assim. Então, é bem legal porque, assim, eu faço até algumas mentorias online com algumas pessoas que estão, Que assim, legal. que trazem problemas muito, que para mim são muito óbvios, muito básicos, mas que, né, que não são. E no Instagram é @fran_winandi. E aí eu também trago um pouco de coisas Muito aí bem. O que a voltadas. gente leva de Tem o hoje, blog, tem o Igor? blog. Tem blog também. É isso aí. É o www.etarismo.com.br. Perfeito. Aí, ó. Uma das coisas que não é óbvia, e aí justamente trazendo um pouco dessas coisas dos preconceitos, Esse TikTok, incrível. TikToker, né? Uhum, TikToker. E sem dancinha. E sem dancinha. Sem dancinha, TikToker sem E dancinha. acho que isso tangibiliza boa parte das ideias que a gente conversou sobre aqui, que assim, não tem essas caixinhas necessariamente. Existe uma navegação entre elas, né? E é possível ser TikTok, você senta, também ter blog anos 80, anos 90, exato. e vamos lá. Eu Bom. queria só até comentar uma coisinha do TikTok, é que assim, eu fui encontrada por um grande banco pelo TikTok para desenhar um programa, uma trilha de educação para a longevidade no formato TikTok, Olha só. com vídeos curtos, Excelente. atingindo várias pessoas do Brasil inteiro. Então foi uma experiência super legal. Muito bem. Sensacional. Aqui a gente vai ficando, talvez depois que desligar a câmera a gente converse um pouco mais, mas o fundamental é que você, deixe esse velho preconceito, etarismo, e olhe as pessoas de verdade pelos seus potenciais, tá bom? Aqui a gente tem bastante conteúdo para isso, então vasculha, compartilha esse episódio e também curte aqui com a gente, tá bom? Até o próximo episódio. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.